Glória a Deus. Irmãos, quando nós começamos a programar a celebração de aniversário da igreja, todo mês de setembro, é sempre o dia 8 de setembro que a gente comemora aniversário aqui, houve uma direção da parte do Espírito para que a igreja, a gente ministrasse algo relacionado ao tema igreja. E aí, durante esse mês de agosto, às quintas-feiras e aos domingos à noite, nós estivemos ministrando sobre as 7 igrejas da Ásia. Hoje nós vamos fazer a última ministração. Deus abençoou muito a vida do nosso irmão João Vitor, né, que deu esse empurrãozinho também. A gente entendeu que era de Deus, porque ele começou justamente fazendo uma introdução no livro do Apocalipse e deu para a gente encaixar essa série de ministrações tão abençoadoras, né, sobre as 7 igrejas da Ásia e que se estendeu todas as quintas, né, desse mês e também aos domingos à noite essa ministração. Quão importante e quão relevante tem sido. Como falei de manhã, se você não acompanhou, você perdeu alguma das ministrações, dá uma corridinha lá no YouTube depois, acesse lá, assista e acompanhe, porque será de grande edificação e instrução, com certeza, para a tua vida. Amém? Graças a Deus. Cada igreja tem a sua forma de ser, né? Cada carta endereçada, e tem as suas particularidades, e que muito se relaciona ou tem a ver com a igreja do Senhor de todos os tempos, com os elogios, com as críticas, com as situações negativas, mas positivas também, e como é importante as orientações do Senhor para que a gente avalie no contexto coletivo, como corpo, mas no contexto individual também, como que a gente tem sido aqueles que aguardam a volta do Senhor, a noiva do Cordeiro, não é? Espera Jesus voltar. E hoje, irmãos, nós vamos refletir, pensar um pouquinho aqui juntos, sobre a igreja de Laodiceia. Quando eu ministrei aqui sobre a igreja de Filadélfia, eu disse que a gente já viu muitos estabelecimentos com o nome de Filadélfia. Boutique Filadélfia, Mercadinho Filadélfia, Supermercado Filadélfia, Igreja Filadélfia. Só que Laodiceia não tem. Pelo menos eu nunca vi algum empreendimento com o nome de Laodiceia. Né, Laodiceia? Fica tranquilo aí, viu, irmão? Talvez seja por causa do que o texto diz, né, da carta endereçada a essa igreja ali de uma das 7 da Ásia Menor. E essa igreja, irmãos, é uma igreja que ela não tem elogio do Senhor. Ela só tem repreensão. O Senhor chama a atenção muito dessa comunidade e não tece elogios a ela. E como falamos, quando somos elogiados, alguém chega para a gente, olha que legal, você está lá no trabalho, começando lá no trabalho, e tem um supervisor que te ensina a fazer o serviço, e você observa e depois executa o serviço certinho. O bom supervisor, o chefe, vai chegar para você e dizer, muito bom, ficou muito bom, parabéns, continue assim. Então os elogios, eles trazem para a gente aquela, pelo menos para quem é consciente disso, o incentivo para que a gente continue fazendo. E cada vez melhor, lógico.
mas fazer corretamente, certo, do jeito que nos foi ensinado, do jeito que foi entregue para que a gente fizesse. Então, a ideia é que a gente continue fazendo, a gente faça como foi nos dado para fazer, nos orientado a fazer. E a repreensão também demonstra que daquele jeito não está correto e que a gente precisa mudar. A gente precisa fazer certo. Então é a oportunidade da gente olhar para aquilo e dizer, não, daqui para frente eu vou fazer corretamente. Alguém nos orientou, nos admoestou, e aí a gente então vai procurar daqui para frente fazer aquilo que é certo. Tanto é que apesar de todo esse contexto muito negativo da igreja de Laodiceia, o Senhor continua amando a igreja de Laodiceia. Ele ama a igreja de Laodiceia. Então, e por amar, ele chama a atenção para a oportunidade de mudança, o arrependimento. Não é isso? Então, a correção não é para destruição. O puxão de orelha ou a chamada não é para trazer prejuízos, pelo contrário, é para livrar a gente de coisas ruins no futuro. É o aspecto da disciplina. Por isso que a palavra diz, né, eu disciplino a quem amo. Eu disciplino a quem amo. Ok? Então, a palavra dessa forma vem para chamar a gente. Para que, até agora não foi legal. E do jeito que está, não está bom. Então vamos fazer diferente daqui para frente. Do jeito que me foi dado para fazer. Do jeito que me foi orientado a fazer. É desse jeito que eu preciso fazer. Se está bem, continuar fazendo. Se não está legal, não está bem. Parar, refletir e a partir de agora, vamos fazer certo. É isso que o Senhor quer para a gente, irmãos. Cada um de nós e a igreja. Graças a Deus. Nós lemos o texto no início do culto, não é? Mas o contexto histórico, irmãos, da igreja de Laodiceia é muito interessante isso, porque, como falamos, o Senhor, Ele conhece tudo que está acontecendo em volta da igreja. Conhece o coração da comunidade, aquilo que a comunidade é, de fato. E onde está o coração dessa comunidade, né? Muitas vezes ligada ao contexto daquilo que a envolve, situações que a envolve. E é interessante como o Senhor, na sua admoestação, na sua forma de ensinar, Ele é muito explícito, né? Usa termos e usa meios, e coisas que a gente está acostumado a viver, que a gente sabe como funciona, a realidade nossa, para que a gente abra os olhos para tudo que está acontecendo e na reflexão a gente olhe para tudo que está ao nosso redor e diga, puxa, é verdade mesmo, meu Deus, é isso, o Senhor está certo naquilo que Ele está dizendo e é muito necessário essa mudança. Então, a cidade, irmãos, onde está essa última carta, sétima carta, a igreja de Laodiceia, a igreja que está na cidade conhecida como Laodiceia. O contexto fala de uma cidade muito importante, porque nela, Laodiceia fica num entroncamento de 3 estradas muito importantes. E isso facilitava a economia da cidade, a entrada com saída daquilo que a cidade produzia, o acesso
a tudo que era de tecnologia, de conhecimento, por causa desses acessos, facilitava para a cidade. A cidade era muito beneficiada, como algumas que nós conhecemos. Algumas, o acesso é muito complicado. Então, a ideia sempre do governo, do município, é melhorar os acessos. Porque, tanto para os fornecedores, quanto para escoar, né, a produção, o acesso facilita demais. Isso melhora demais a economia da cidade. E Laodiceia, ela está situada, por causa dessas 3 estradas, num ponto estratégico. E isso favoreceu demais a cidade. Essa localização contribuiu para que a cidade se tornasse um centro bancário e industrial de destaque. Ela se torna uma cidade muito próspera. A história diz, irmãos, que a cidade ela era tão próspera e tão rica, que no ano 61, depois de Cristo, ela sofre um terremoto avassalador. Esse terremoto destrói a cidade. E como todo estado de calamidade pública, ou extremo, né, de necessidade extrema que nós conhecemos, que nós vemos por aí, alguns benefícios numa situação dessa, o município recebe, a cidade recebe. Ajuda, né, da federação, vamos dizer assim, no caso do império. Mas a história diz que em nenhum momento a cidade de Laodiceia, o governo de Laodiceia, precisou acionar o império para pedir ajuda para a reconstrução da cidade. Porque ela sozinha, através dos seus próprios recursos, fez a reconstrução sem depender de ninguém. De ninguém. Então, essa questão econômica da cidade, essa economia da cidade, foi ponto importante, chave, para que ela sozinha se reerguesse diante do terremoto que aconteceu. Então, prosperidade era uma realidade da cidade, uma cidade muito rica, uma cidade muito cheia de recursos. A história diz também que a cidade de Laodiceia ela era muito famosa por causa de um tecido, uma indústria têxtil e um tecido negro que ela fabricava. De lã, e esse tecido muito caro era usado, muito procurado para fazer as roupas e também para confeccionar tapetes. Laodiceia detinha essa cultura, né, esse poder de fazer, de fabricar, né, e isso também acrescentava na sua economia. Percebe? Outra coisa muito importante é a questão da medicina, porque Laodiceia também era famosa, porque ela tinha uma escola de medicina. Havia lá uma universidade de medicina, muito famosa, muito conhecida, e ali elas fabricavam uma pomada, e essa pomada ela era muito procurada para o tratamento do ouvido. As pessoas que tinham problema sério de audição corriam para a cidade de Laodiceia e compravam um produto lá que só a cidade de Laodiceia conseguia fazer, só essa faculdade de medicina conseguia ter esse produto, né? E a pessoa ajudava a pessoa a tratar a sua audição. Além dessa pomada para o ouvido, havia também na cidade de Laodiceia o famoso pó frígio, que ele era um pó que era usado para fabricar um colírio muito importante, irmãos. Se alguém falasse assim, olha, estou com problema de visão, alguém dizia, vai em Laodiceia. Não é? Ou dentro do contexto mais comercial, chegava no supermercado, na farmácia, né? Lógico,
e perguntar: você tem o colírio de Laodiceia? Não é? O comerciante que não tivesse o colírio de Laodiceia estava perdendo vendas, então todo mundo corria para lá, né, para que tivesse o famoso colírio fabricado então nessa escola de medicina de Laodiceia. Preste atenção, irmãos, que tudo isso, que apesar de um contexto histórico, se você não sabe ainda, tem muito a ver com aquilo que o Senhor vai orientar a igreja de Laodiceia. Amém? Muito bem. Então não há dúvida que a igreja de Laodiceia era bastante próspera, porque a igreja, a comunidade cristã, a igreja é instalada num contexto econômico importante, acaba refletindo isso na comunidade. Não é? Se uma igreja ela está estabelecida em um contexto comercial muito forte, industrial muito forte, a tendência é que essa comunidade cristã ela se torne também economicamente forte, através da contribuição, da oferta, das doações, dos dízimos, certo? Essa comunidade ela tem possibilidades enormes de crescer, de se expandir, por causa dos recursos financeiros, que ajudam demais. Então, o recurso financeiro nunca é errado, nunca foi errado, de jeito nenhum. O problema é quando o recurso ele toma um lugar que não é dele, né? O problema é quando o recurso financeiro, o material, como acontece em muitos lugares, ele assume um lugar, a posição que não deveria assumir, como centro, né? É como se nós olhássemos para nós e entendêssemos que a única forma da nossa permanência, subsistência, é por causa dos recursos. Do dízimo dos irmãos, que é uma bênção, da oferta dos irmãos, das doações, tudo isso é bênção, irmãos. A gestão, a forma gestora, tudo isso é muito importante. Agora, a gente sabe que acima de tudo isso, nós temos alguém, um Senhor que provê tudo isso. Não é? Que é o nosso maior tesouro, o nosso maior recurso. Não adianta nada, irmãos, coisas materiais, recursos materiais, se a pérola de grande valor não estiver presente, atuando, agindo, né? Se a base não for Jesus, não adianta nada. Todo recurso é importante desde que Jesus continue sendo a base, o centro da comunidade. Glória a Deus. Irmãos, então a igreja de Laodiceia é uma igreja muito próspera. E é interessante que na carta não menciona nenhum tipo de perseguição como algumas outras igrejas. Não menciona também nenhuma heresia, como foi mencionado em algumas outras igrejas. Lá não fala dos nicolaítas, lá não fala de Jezabel e também não fala de Balaão, irmãos. Então parece-nos que é uma igreja muito tranquila nessa parte. Mas é uma igreja muito parecida com Sardes, que nós ministramos recentemente. E a diferença é que em Sardes havia um grupo que tinha, apesar de todo o contexto difícil, preservado uma fé viva. Amém? Enquanto que toda a igreja de Laodiceia estava tomada por uma terrível indiferença. O Senhor não encontra um grupo de remanescentes em Laodiceia. O Senhor não encontra um grupo de pessoas que se mantêm firmes em Laodiceia. Ou seja, toda a comunidade ela está afetada por uma forma de viver distante do propósito de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, então, chama atenção para que haja arrependimento e volta. Louvado seja Deus. Irmãos, Jesus se identifica, né, para a igreja de Laodiceia, primeiramente como amém. E nós usamos sempre a palavra amém para o sentido de concordância, não é isso?
Toda vez que nós dizemos amém é porque nós concordamos, você sabia disso? Então, se alguém está pregando aqui, você diz amém, é porque você está concordando com aquilo que está sendo ministrado. E às vezes, a gente está um pouco desligado, que a gente fala amém toda hora. Tem gente que fala amém toda hora. E de repente o pregador solta alguma coisa aqui que não é para falar amém. Não é para concordar. E de repente, amém. Alguém diz amém. Não é para concordar no sentido, porque a coisa não é legal, né? De você... Os irmãos entendem o que eu estou dizendo. Mas o Senhor se identifica primeiramente com o amém. E a palavra expressa a ideia de veracidade. O Deus que diz amém é o Deus verdadeiro. Aplicado a Cristo, temos a garantia de que as suas palavras, as palavras de Cristo, são confiáveis. Lembrando, lógico, dessa questão importante do amém. Se você entende que aquilo é verdadeiro, você declara a palavra amém como concordância, é verdade. Amém. Então Jesus se identifica com o amém porque ele é o Deus verdadeiro. Segunda, testemunha fiel e verdadeira, ele é verdadeiro. Ou seja, ele não é verdadeiro em contraste com o que é falso, mas é verdadeiro porque podemos confiar que aquilo que ele está dizendo sempre é verdade. Sempre é verdade. Aleluia. Depois, o princípio da criação de Deus. Princípio aqui significa a fonte e a origem, que nós podemos traduzir como o começo ou a origem da criação. Deus é a fonte primeira da criação, Jesus Cristo é o agente imediato. João capítulo 1, versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. 1 Coríntios 8, 6 diz que há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Glória a Deus. Irmãos, aí sobre a advertência do Senhor à igreja de Laodiceia, o Senhor conhece as obras, e aí vem um ponto muito interessante do texto, quando o Senhor, Ele diz, conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente, quem deras fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Muito bem. Isso aqui, irmãos, se a gente não conhecer o contexto histórico e não for feito uma análise, a gente vai interpretar muito mal o que diz respeito a esse texto aqui. Não é? Porque eu já vi muita interpretação dizendo que a questão, principalmente a questão quente aqui, tem a ver com o Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo que aquece. Mas, e aí o frio, como é que fica? E aí o Senhor gosta de crente morno, o Senhor prefere o crente frio ao crente morno. O Senhor gosta mais dos frios do que daqueles que são mornos. Como é que fica essa questão? Mas, irmãos, lembra que o Senhor está falando algo relacionado ao contexto que era da cidade, que era de conhecimento de todos ali da igreja. Não é? O frio sempre vai representar o frescor. O frescor, o refrigério que traz. E o morno que Jesus está falando aqui, ele representa as águas térmicas de uma cidade que estava situada pertinho de Laodiceia, que era Hierápolis. Quem já viajou para São Pedro, águas de São Pedro? Quem já viajou, acho que Águas de Lindóia também tem, né?
Quem foi em Olímpia com a gente sabe o que são termas, certo? Águas termais. Então, a história diz que do lado de Laodiceia, Herápolis era uma cidade que tinha as águas termais, as águas quentes. E essas águas, elas eram canalizadas até Laodiceia. Só que, quando chegava em Laodiceia, essas águas, elas não estavam mais nem frias e nem quentes. Elas estavam mornas. Então, toda pessoa que chegava ali, porque quem está com calor, irmão, quer água fresca. Não é isso? Quer tomar água fresca. As águas termais, elas tinham características medicinais, não é assim? A Poços de Caldas parece que tem alguma coisa da água do macaco, é isso? É isso a água do macaco? Fonte da água do macaco. Então, é natural que muita gente vai para esse lugar, para essa fonte, e se banha nessas águas. Porque ela tem finalidades medicinais. O propósito é trazer cura, melhorar alguma coisa a saúde da pessoa, principalmente se for questão de pele. Então, quando o viajante chegava para tomar essa água, ele não conseguia tomar porque ela era morna. Dava ânsia de vômito. Se ele tomasse essa água morna, dava ânsia de vômito. Certo? Então, Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia, olha, vocês não são nem frio nem quente. Vocês são mornos. E porque vocês são mornos, eu vomito vocês da minha boca. Não serve para eu beber. Irmãos, essa questão do morno que refresca e do quente que cura deveria ser a característica da comunidade da igreja, ou seja, ela ia existir com a finalidade. Ou seja, se ela for fria, ela refresca. Por isso que Jesus, antes você fosse frio, porque você cumpriria o papel de frescor, você traria refrigério para as pessoas. Olhar para você, receber a sua adoração, o seu culto, seria um frescor para mim. Antes você fosse quente, porque quente traz cura, melhora a saúde. De alguma forma, você cumpriria o seu papel para o qual foi chamado. Mas você não é nem uma coisa nem outra. Você não é frio. E você não é quente, você é morno. E como morno, eu tenho aversão a você. Dá ânsia de vômito, dá náuseas. Então Jesus está mostrando, irmãos, que a forma de viver da comunidade era uma forma que não cumpriu o papel, está entendendo, irmãos? Amém? Não cumpriu o papel. Não é porque era frio espiritual, não é porque era quente espiritual, mas era por causa do contexto que eles entendiam muito bem. Como se ele dissesse, vocês sabem o que é tomar água morna. Vocês sabem o que é a água não estar fresca, ela perdeu a sua finalidade, o seu propósito, frescor. Vocês sabem o que significa de fato uma água quente, termal, que contribui para a saúde, melhora a saúde, vocês sabem, mas vocês também perderam essa finalidade, vocês não refrescam e vocês também não curam, vocês não cumprem o seu papel que deveria cumprir. Então o Senhor está deixando bem claro que há uma inutilidade da comunidade, a igreja não está cumprindo o seu papel. E isso causa náuseas, isso causa aversão. O teólogo Tim Chester, ele diz que, falando de chá, quem gosta de chá aqui? Quem gosta de chá? Se eu falasse café, eu acho que seria mais. Olha lá. Ele diz que o chá bom é o chá quente ou o chá gelado.
o chá morno não é muito agradável. Então quem gosta de chá, ou vai tomar chá quente, ou vai tomar chá gelado. Chá morno não interessa. Queridos irmãos, então quando o Senhor está falando do vomitar da boca, Ele está dizendo dessa aversão, porque a comunidade não estava cumprindo seu papel. Eu quero dizer para você que nós fomos chamados para viver a vontade de Deus. Lembra que nós falamos de manhã e sempre nós estamos falando que Jesus olha para a igreja, para os seus discípulos e diz: vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. E aí ele vai dizer, olha, a luz e o sal existem com propósito, com finalidade. A luz não pode ser colocada no alqueire, debaixo da cama, no lugar abaixo, porque ela não existe para essa razão, ela precisa ser colocada no lugar alto. Porque no lugar alto ela vai cumprir a sua finalidade, a razão pela qual ela está, é luz. Se vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, a sua capacidade de dar sabor, ele não serve para nada. Pega ele, joga fora, porque é inútil. Não serve para nada. Então, quando eu e você encontramos com Jesus, foi nos dado algo para que vivêssemos. E dessa forma, vivendo do jeito que o Senhor quer, a gente seja útil. Para a glória dEle. Para a edificação das pessoas e do reino dEle. Se eu não cumpro esse papel, eu estou sendo inútil. E aí, irmãos, existe uma série de exemplos dessa forma, porque o exemplo da videira é outro exemplo. Olha, se o galho está sendo improdutivo, não está produzindo aquele galho, o que se faz com ele? Corta e joga fora. Mas aquele que está sendo produtivo, está dando fruto, a gente poda ele. Para quê? Para que a sua finalidade ela se amplie. Ela dimensione. Para que dê mais frutos. O Senhor um dia disse assim, olha, porque ao que tem será dado. O que ele está querendo dizer é que alguém recebeu alguma coisa e trabalhou com aquilo que recebeu, e fez jus ao que recebeu, vai receber mais. Aquele que recebeu e não fez jus, até o que tem será tirado, porque qual que é a razão de ter? Para não utilizar? Para não ser útil? Percebe, irmãos? Percebe que no reino de Deus, todos nós somos chamados com uma finalidade, um propósito. Ninguém no reino de Deus está sem fazer nada, irmãos. É impossível a gente ser participante do reino de Deus e a gente está ligado à videira que é Jesus e não ser produtivo. O natural é que produza. O natural é que faça diferença. O natural é que o sal salgue, dê sabor, dê vida, aleluia, conserve. E o natural dá luz a que brilhe, dê luz, ilumine, dissipa as trevas. Isso é natural, amém, aleluia. Então Jesus está dizendo isso para a igreja. E aquilo que é inútil, que causa náusea, se vomita. Continuando, a razão de toda essa indiferença talvez seja essa, porque o texto diz, pois diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e a comunidade, a igreja se orgulhava de ter conseguido riqueza e recursos pelo seu próprio esforço, era incapaz de distinguir entre prosperidade material e espiritual, aos olhos do Senhor. Aquela comunidade que se dizia, olha, eu sou rico, estou enriquecido, eu não tenho falta de nada, eu tenho tudo que eu preciso. O Senhor olha para ela e diz, infeliz você é, pobre,
cego e nu. Porque confunde o contexto material com o espiritual. Traz relevância àquilo que é humano, em detrimento daquilo que é espiritual. Aquilo que passa em detrimento daquilo que permanece. Aquilo que corrói em detrimento daquilo que é eterno. Irmãos, Jesus, ele analisa por uma ótica completamente diferente da nossa. E alguém disse que essa era a condição real daquela igreja, era como um mendigo cego, sem recursos e vestido de trapos. Mas aí o Senhor vai aconselhar a comunidade e vai dizer, gente, vamos mudar esse contexto. Quero aconselhar a vocês que a partir de agora, compre de mim. E aí o texto, não é, diz assim, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não manifeste a vergonha da tua nudez, colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Compre de mim. É lógico que Jesus está usando uma linguagem comercial, por isso que ele fala de compra, porque vocês vão atrás dos recursos, vocês pagam caro pelos recursos, não é? Vocês empreendem e pagam caro por recursos que não são de fato recursos. Vocês pagam caro por um medicamento para os olhos que, na verdade, não cura uma cegueira espiritual. Vocês gastam demais com a lã que é produzida nessa cidade, caríssima. E a nudez continua, a vergonha continua. Então, eu aconselho vocês que comprem de mim. Ou seja, venham adquirir de mim. Venham a mim, adquiram de mim tudo o que vocês precisam. Irmãos, Jesus continua sendo a fonte inesgotável de todos os recursos. Você crê nisso nessa noite? Aleluia. Ele continua sendo a fonte inesgotável de todos os recursos. Então ele diz, compra de mim o ouro refinado no fogo. E aqui o Senhor está exortando a igreja que procure verdadeiras riquezas. O ouro é refinado pelo fogo, porque ele se torna puro e não perde o brilho. Ele não se desgasta. Representa a verdadeira riqueza espiritual, sem mácula ou tristeza. O Senhor aconselha, compre de mim vestiduras brancas para te vestires. Ou seja, eles se orgulhavam dos tecidos luxuosos, mas esses tecidos não cobriam a vergonha daquela comunidade. Todos os recursos humanos não cobrem a vergonha do pecado, irmãos. Do afastamento da presença de Deus. Aleluia. Lembrando que todo esforço humano para se vestir é inútil, só o Senhor provê a vestimenta correta para cobrir a vergonha causada pelo pecado. A igreja é exortada a cobrir a sua nudez com vestimenta de pureza e de sinceridade. É isso que o Senhor buscava no coração da comunidade. Aleluia. Aconselho que compre de mim colírio para ungir os teus olhos, a fim de que veja. A medicina, o famoso colírio, talvez ajudasse as pessoas na sua cegueira física. Que bênção, irmãos, recursos materiais. Mas o problema é trocar um recurso que destina-se ao material, pensando que resolve um problema espiritual. Então o colírio de Laodiceia ajudava e resolvia muitos problemas da visão física, mas nunca da visão espiritual. E o Senhor, olhando para uma comunidade que não enxergava espiritualmente, para uma comunidade de crentes que não via espiritualmente, porque, irmão, isso é muito sério, porque muitas vezes a nossa vida é pautada muito pelo que os nossos olhos veem. A gente não tem visão espiritual, a gente não consegue enxergar acima das circunstâncias.
O nosso olhar é muito parecido com o olhar do mundo, baseado em tudo aqui, nos prazeres, no pecado. O nosso olhar se volta totalmente para as coisas dessa vida, para os prazeres e para o pecado. E a gente não consegue enxergar o céu. E tudo que fala-se do céu parece que para nós é estranho. Nós sabemos demais, mas nós conhecemos muito das coisas dessa aqui. E conhecemos muito pouco das coisas do céu. Porque nós enxergamos muito bem para as coisas daqui. Mas nós estamos cegos para as coisas espirituais. Então essa igreja, ela tinha esse conhecimento, essa visão de tudo quanto era terreno. Mas ela não enxergava as coisas espirituais. Então o Senhor dizendo, olha, para mim você é cego. Porque a sua visão se baseia em apenas coisas passageiras. Mas eu aconselho, compre de mim colírio para os teus olhos, para que de fato você enxergue. E enxergue de verdade. Aleluia! Então Jesus, irmãos, exorta a igreja a adquirir dele o ouro para a sua pobreza, as vestimentas brancas para a sua nudez e o colírio para a sua cegueira. É isso. Aleluia. Irmãos, o Senhor vai dizer, eu repreendo e disciplino a todos quanto eu. Saiba que Jesus ama você. Olhe para a pessoa que está do seu lado, para a gente não perder o costume, e diga para ele, Jesus te ama. E quem ama quer o melhor. E quem ama quer o bem. E quem ama quer ver a pessoa bem, feliz, dentro de um propósito claro, definido, real. Aleluia! E é o que Jesus quer para a gente. Então por isso que ele diz, eu repreendo e eu disciplino a todos quantos amo. Então a atitude de Jesus Cristo em relação à igreja não era punitiva, mas disciplinadora e corretiva. E ele chama ao arrependimento, ser pois zeloso, e arrepende-te. Aleluia, o apelo do Senhor mostra que ainda há esperança. Se eles reconhecerem o seu estado de pobreza, a cegueira e cegueira serão restaurados pelo Senhor. O Senhor ainda continua restaurando, irmãos. Aleluia. Deus é maravilhoso. Percebe, irmãos? E aí, ao final, o Senhor, falando sobre as promessas ao vencedor, porque ele sempre vai finalizar falando sobre isso. Mas antes ele diz, no finalzinho, versículo 21, que às vezes nós olhamos para esse texto e achamos que essa palavra é uma palavra para quem nunca conheceu Jesus. Não é? Ó, Jesus quer entrar no seu coração, porque ele diz, é isso que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ele vai entrar, Jesus vai entrar, salvar a tua vida. É lógico que Jesus faz isso naquele que está no lamaçal do pecado, coração fechado para o evangelho. O Senhor está ali batendo a porta do coração. Mas o contexto não é pessoas, não são pessoas que nunca tiveram encontro com Jesus Cristo. É a igreja. O contexto é a igreja. Não é? Ou seja, a forma de viver, a condição em que estava essa comunidade, fez com que Jesus não estivesse mais no meio dela, estivesse do lado de fora. A nossa indiferença pode, essa repulsa que o Senhor fala do vomitar, pode fazer com que Cristo não esteja dentro. É muito bonito falar, não, de Jesus mora dentro de mim, eu sou templo do Espírito Santo, Ele habita no meu coração. Irmãos, isso é extraordinário. Mas quantos corações daqueles que se dizem servos de Deus têm deixado Jesus lá de fora? A forma de viver, o pecado, as coisas ruins, a indiferença, coisas que acumulamos dentro do nosso coração, não tem espaço para Jesus mais. Nós absorvemos de tudo, irmãos, nós recebemos de tudo, nós abraçamos tudo, menos Jesus, a ponto dele ficar do lado de fora.
Então, por isso que ele chega para essa comunidade de Laodiceia e diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém, irmãos? Aleluia. É triste essa realidade, mas ela é fato. Aleluia. Russell Shedd vai dizer: é Cristo quem salva, não a sua igreja. Isso mostra que uma igreja pode existir como casca, mantendo o seu culto formal, faltando todavia o coração, que é a comunhão com o Senhor. Meu Deus. Aleluia. Se alguém ouvir a minha voz, tantas vozes nós ouvimos, as pessoas ouvem, mas não ouvem a voz de Jesus, irmãos. As pessoas dão atenção para um monte de voz, menos para a voz de Cristo. Então ele bate insistentemente e diz: se alguém ouvir a minha voz, no meio de tantas vozes, identifica a voz de Jesus. Ouça o que ele diz, a chamada dele, e abrir a porta, porque a fechadura fica para o lado de dentro. É interessante isso, né? Jesus não arromba a porta como o diabo. Jesus não impõe como maligno. Jesus não é um avassalador, não é alguém que vem como arrombando tudo, quebrando tudo, sem permissão, para destruir, acabar. Não é isso. Isso é ofício do diabo, do maligno, que entra, que arrasa e destrói, e vai arrombando tudo pela frente. Jesus chega e bate a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Como Jesus é educado. Aleluia. Se alguém der permissão, eu vou entrar. Se alguém aceitar, eu vou entrar. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos fazer algo muito característico de intimidade, de relacionamento, de alguém que é muito íntimo, que é muito próximo, que tudo é pessoal. Eu vou sentar à mesa com ele. Vou cear com ele e ele vai cear comigo. Que coisa extraordinária, irmãos. Aleluia. Vamos ficar em pé. Louvado seja Deus. Então, cear é uma promessa de comunhão mais íntima possível. Eu quero dizer que Jesus não quer estar do lado de fora. Jesus quer estar dentro. Jesus quer sentar à mesa. Jesus quer comer com você. Significa que Ele quer participar da nossa vida toda. A gente vive um tempo que as pessoas não querem que Jesus participe da sua vida. Não há uma entrega total muitas vezes, há uma entrega parcial. Há uma entrega com restrições. Há uma entrega com reservas. Não é assim, irmãos. Nós vivemos um tempo onde a grande maioria das entregas, elas não são do jeito que deveriam ser. Elas sempre são parciais. Eu amo Jesus mais. Eu gosto na igreja mais. Eu acho legal a Bíblia, mas as pessoas estão cheias de reservas. Não, eu estou na igreja, eu vou de domingo, mas na sexta-feira, sábado, a gente faz outras coisas. Não é? Aleluia. Irmão, Jesus, Ele não quer estar do lado de fora, Ele quer ser participativo de tudo na nossa vida. Ele quer estar dentro, Ele quer sentar à mesa, Ele quer caminhar junto, Ele quer andar junto conosco. Ele quer que aonde eu e você estivermos, Ele esteja junto. Essa é a ideia do discipulado, estar junto, ser perto. O problema é que eu acho que Jesus está do meu lado em todo o tempo, mas tem lugares que eu vou, que eu deixo Jesus para o lado de fora, porque o ambiente, Jesus não está, porque não se cultua, não se adora, não se vive princípios que reverencia o nome dele. Como Jesus vai estar no lugar onde não adora?
onde ele não é querido, onde ele não é bem-vindo, e por que eu tenho que estar nesse lugar? Se o meu Jesus não é bem-vindo, se o meu Jesus não participa, por que eu devo estar lá? Que tipo de comunhão e relacionamento é esse? Aleluia. Mas o Senhor olha para a igreja de Laodiceia e disse: Laodiceia, ao vencedor, sentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A palavra diz que Jesus, irmãos, ele está entronizado à direita de Deus, porque ele venceu, chegou até o fim, concluiu o propósito. O lado direito é a posição de maior honra. Nesses tempos de governo imperial, de império, o que uma pessoa mais podia desejar é se assentar do lado direito do rei. Não existiria honra maior do que essa. Sentar à direita, do lado do rei, irmão Wagner. Era o que todo mundo queria. O estado, não existia estado de maior honra do que essa. Aleluia. E o Senhor diz: olha, aquele que vencer sentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Que privilégio, que coisa poderosa. Aleluia. Jesus está entronizado, ele já reina. Jesus Cristo está entronizado como Senhor e Rei. Seu governo real em breve porá todos os inimigos sob os seus pés. Ao vencedor é dada a certeza de que ele participará desse reino quando este for estabelecido, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Você crê nisso, meu irmão? Amém. Aleluia. Então, tudo aquilo que a palavra diz relacionado a essa comunidade que não é correto, é para que a gente, irmãos, não siga suas pisadas, mas para que a gente faça o contrário, aquilo que agrada o coração do Senhor. Aleluia. Só assim nós chegaremos, irmãos, venceremos e estaremos com o Senhor. Curve a sua cabeça. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, nós te adoramos. Obrigado pela tua palavra nessa noite. Obrigado por aquilo que o Senhor nos orienta nessa noite por meio da tua palavra. Nós te louvamos. Que aquilo, Senhor, que o Senhor tem falado no nosso coração, a gente aplique na nossa vida, a gente viva isso, Senhor. Não nos deixe, Senhor, a termos uma dura cerviz, termos um coração fechado, mas que o nosso coração esteja aberto para as suas orientações. Pois assim que o Senhor diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Senhor, nos faça relembrar de tudo que o Senhor já tem ministrado, Pai. Nos faça compreender o teu propósito cada dia. E segura na nossa mão e nos instrua, nos ajude para que a gente viva o que o Senhor quer para a gente. Todo dia, todo momento, até que o Senhor volte. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Palavra com o presbítero Rick.